Que governo de porcaria é esse do Temer? Ainda fica com essa porcaria da reforma da Previdência. Isso está sendo reduzido. Por favor, eu posso falar? Obrigado. Por favor, a senhora terá o seu horário. O senhor não é o mandante da comissão. De forma alguma, mas nós temos que ter alguma disciplina. Não, ministro Nós Paulo temos que ter Guedes, alguma coisa. Senador, pode ministro, só um minutinho. Vamos todos falar ao mesmo tempo? Não, peraí, ministro. Vamos todo mundo falar ao mesmo tempo? Ministro, dá licença. Vamos falar ao mesmo tempo, todo ministro. mundo? O senhor é convidado aqui, Obrigado. nós vamos lhe tratar com respeito. Eu só estou pedindo isso. Mas o senhor não vai desrespeitar senador e nem senador aqui, não. Eu não estou desrespeitando ninguém. O senhor me desculpa, ministro. Por favor. Com todo respeito, o senhor está sendo convidado. Com todo respeito, o senhor adiou senador. 3 vezes a sua vinda aqui. Senador. Olha, entre nós, a gente pode até ter divergência política e tal, mas em relação aos senadores aqui, eles estão aqui e são os verdadeiros representantes da população brasileira. Com todo respeito. Mal ou bem, com todo respeito. O governo atacando a velha política ou a nova política, escuta, nós somos representantes. Eu falei alguma coisa semelhante a isso? Não, o senhor quis que o senador calasse a boca. Não, eu não... Um pouquinho sobre Previdência, né? Sobre a nova Previdência. A primeira coisa que eu quero dizer aqui para os senhores hoje é que não teremos uma reforma da Previdência. Presidente Crisóstomo, esse termo está errado. Nós teremos uma nova Previdência. Uma Previdência fraterna, uma Previdência cidadã, uma Previdência que cuida dos nossos idosos e que garante a aposentadoria para os nossos jovens. R$5.000 por mês. Estudei a reforma, senhora presidente, e descobri que, para quem recebe um salário mínimo, ou seja, para os mais pobres, que essas categorias tanto dizem defender, as coisas não só não pioram, como melhoram. A alíquota para os mais pobres é menor, a contribuição... Encontro reunindo 2 grandes figuras, 2 jovens lideranças, Guilherme Boulos, que foi candidato a presidente da República pelo PSOL, e o Eduardo Moreira, que é nosso amigo aqui, frequentemente está aqui no 247 também, vão debater um tema fundamental, que é a destruição da Previdência Pública e também a questão da desigualdade no Brasil. Antes de mais nada, queria agradecer os dois pela presença, né, e pela disponibilidade de participar desse encontro. Obrigado, Boulos. Obrigado, Eduardo. Sei que o Eduardo está muito contente, né, por estar tendo a oportunidade de conhecer o Boulos. E é recíproco. Que bom. Recíproco. Acompanho, sigo os vídeos do Eduardo, sou um admirador. Muito bom. E eu acho que assim, o Eduardo teve uma história muito interessante. Ele participou do nosso encontro com assinantes Boulos. E ele contou uma história de empatia, né, de quando ele pôde quebrar os preconceitos dele, que ele próprio tinha, quando foi num acampamento do MST. E eu sei que ele tem muita vontade também de conhecer os acampamentos do MTST. Né? Eu sei que você também teve uma história assim, de mergulhar de cabeça nesse movimento para ver, né, os problemas reais da população mais carente no Brasil. Então eu acho que vai ser uma grande oportunidade para a gente falar sobre isso. Queria passar a primeira palavra para o Eduardo, para você exatamente falar como que você percebe, você que vem da elite, vamos dizer assim, foi banqueiro, ex-banqueiro, como você vê o MTST antes da gente entrar nos temas mais... Olha, em primeiro lugar, um prazer assim, inenarrável estar aqui com essa figura importantíssima para o momento que a gente vive de país, uma figura extremamente corajosa, né? Eu vejo muitas pessoas, Boulos, às vezes fazendo críticas assim super agressivas e etc., se achando corajosas ali na internet. Elas não sabem o que é ter a coragem de empreender uma vida com essa bandeira que você empreende. Então eu admiro demais, antes de tudo, né, a sua coragem, tá? E eu queria falar o seguinte, Boulos, outro dia eu comentando com um amigo meu, eu falei o seguinte, no Brasil, que é o país, segundo alguns critérios, mais desigual do mundo, o número 1, tá? Você tem pouquíssimas pessoas que querem aprender sobre os pobres, mas você não tem ninguém que quer aprender com os pobres. E os pobres têm muita coisa a ensinar, simplesmente porque os pobres vivem economia. Economia quer dizer ecosnomia, o gerenciamento do lar. E o pobre ele tem que viver a economia, porque se ele errar a equação, ele não tira 7 numa prova, ele morre. Então, quando eu fui no MST, eu queria ver economia acontecendo, e não uma tentativa de representar a economia, que é o que a gente vê nos livros. E aí, respondendo ao Leonardo, eu li todos esses livros, que são os livros que são caros à nossa elite econômica, que são os livros que eles gostam de ler. Eu sou capaz de fazer um artigo que agrade a todos eles. Eu entendo aquela maneira de pensar. O que eu queria era conhecer a outra maneira de pensar.
E aí o pessoal fala, mas vai conversar com esses caras, com os bandidos? Eu falo, não fica preocupado não, os de bem eu já conheço todos, deixa eu conhecer esses, deixa eu conhecer os outros. E foi uma experiência absolutamente fantástica, porque eu cheguei inevitavelmente com preconceitos que eu tinha, e vi, assim, uma aula de generosidade, de gentileza, um lugar onde as pessoas pegam aquele primeiro dinheiro que eles conseguem ganhar com o que eles produzem, em vez de investir na sua casa, eles investem aquilo na terra. Aí depois ele investe na escola. E aí daqui a 15 anos, eles começam a deixar a casa deles um pouco mais ajeitadinha para eles viverem. E aí eu uso até uma expressão que é o seguinte, a palavra ser humano vem de humus, que é terra. Então esses caras são muito mais humanos do que nós que vivemos aqui na cidade. Eu aprendi que não existe aquela história, o cara é um ladrão de terra. A terra nunca fica no nome dele. A terra, quando eles são assentados, fica em nome da União. E a única coisa que ele pode tirar é o sustento da terra. E aí é uma das coisas mais bonitas, Boulos. Em mais de 1 milhão de pessoas, que é o tamanho do MST hoje, não tem uma pessoa que tem 1 centavo a mais do que ela trouxe de riqueza para o mundo. Olha que coisa inacreditável. E eu venho de um mundo onde as pessoas, ela tem 1000 jabuticabas e produziu 10 jabuticabas. As 990 jabuticabas tem que ter vindo de alguém. Então lá não tem ninguém que construiu riqueza em cima da pobreza dos outros. Então aquilo ali foi uma grande lição de vida, e um dos movimentos que eu quero conhecer melhor agora é o dos trabalhadores sem teto, né? Porque eu acho que, assim, as pessoas têm... eu não gosto, por quê? Pô, o cara vai roubar a minha casa. Você não tá entendendo? Se o cara roubar a tua casa, vai entrar lá algum agente da lei e vai te levar a casa de volta. Ele não pode fazer isso. É a mesma coisa dos sem terra. Eu falo assim, se os sem terra são criminosos, como vocês falam, por que não tem ninguém preso? É porque eles não são criminosos. Entendeu? Então, eu acho que você se abrir o coração para poder fazer essa ponte é tão importante, e aí se a gente conseguir fazer, eu acho que a gente não vai mudar o 0,1% mais rico. Mas se a classe média conseguisse se reunir e fazer as pazes com a nossa classe trabalhadora, a nossa classe mais pobre, a gente consegue mudar o país, Boulos. Porque a classe média defende os seus carrascos. Se a gente conseguisse mostrar para ela que quem produz a riqueza do país, junto com ela, deveria ser um aliado e não um inimigo, eu acho que a gente consegue mudar o país. Então, eu gostaria demais de conhecer, e volto a falar, o trabalho que você faz é um trabalho extremamente corajoso, cara. Obrigado, meu caro. O convite está feito. Quando você quiser, as portas das nossas ocupações, nossos espaços estão abertos, vai ser uma honra te receber lá. Fala, Boulos. Então, primeiro, assim, acho que o trabalho que o Eduardo tem feito, né, divulgando ideias, fazendo um debate, ajudando a quebrar preconceitos, é fundamental num momento como esse, Eduardo. Te parabenizo de verdade, obrigado, de coração, porque eu acho que a visão que as pessoas têm do movimento social, né, do movimento sem terra, do movimento sem teto, é uma visão que muitas vezes passa pelo desconhecimento e pelo preconceito, né? E que passa também por um problema que não é individual. É um problema de uma crise que está além, que está como pano de fundo, que é uma crise de destino na nossa sociedade. Não é só uma crise econômica, uma crise política, a gente vive uma crise ética, de solidariedade, de empatia, da dificuldade de se colocar no lugar das outras pessoas, da gente apontar e condenar antes de buscar entender, né, por que aquelas pessoas estão se organizando daquele jeito e fazendo aquilo que fazem. É da gente perder a mínima capacidade de se sensibilizar, de se indignar quando nós vemos alguém jogado na rua porque não tem onde morar, quando nós vemos uma criança no semáforo pedindo para poder comer, né? Isso foi se naturalizando, foi perdendo essa capacidade de indignação. E eu acho que o movimento, e esse debate, quando a gente tenta quebrar preconceitos, traz isso de novo à tona. Não é? Você dizer, olha, as pessoas vão invadir casa, é a maior mentira que tem, é o maior mito. O TST nunca invadiu a casa de ninguém. Isso já se falava na eleição do Collor em 89, viu? Quando eu tinha vão dividir o quarto no meio e tal, trazer uma família. Isso não existe, né? Até porque nós temos no Brasil mais casas sem gente do que gente sem casa. Basta você cumprir a lei, o que diz a Constituição, o Estatuto das Cidades, a respeito de função social da propriedade, e desapropriar os imóveis que estão abandonados. Não é imóvel que ninguém mora, não. É os imóveis que estão sendo usados para especulação, que estão há 30, 40 anos abandonados, que nunca pagou IPTU na vida, que às vezes a dívida é maior do que o valor do imóvel. Basta cumprir a lei em relação a isso,
e destinar esses imóveis para finalidade social, para moradia popular. Não precisa fazer mais nada. O movimento só existe e só ocupa propriedades nessa condição, propriedades grandes, abandonadas, de grandes proprietários. O movimento só faz isso porque a lei não é cumprida no Brasil. E outra coisa, né, Boulos? As pessoas acham que quando o cara ocupa o apartamento, a casa, etc., tá ali uma mesa posta com café da manhã, uma geladeira cheia de comida. Se o cara ocupar ali e o cara não trabalhar, não tiver o sustento dele, não adianta nada, que foi o que eu vi lá no MST. Ou seja, o cara chega, não é que tem ali uma horta feita, etc. Olha que louco, e a gente não tem noção quando a gente fala isso, gente. É uma terra que não tem sombra. Vocês conseguem imaginar uma terra que não tem sombra? Que para você construir, você precisa colocar 2 escadas e uma madeira em cima para poder ter sombra. E nessa mesma terra que não tem sombra, 20 anos depois, você tem a natureza recuperada, uma produção enorme, você tem a cidade e o entorno com uma atividade econômica pujante por causa dos movimentos sem terra. E eu ouvi da boca de vários prefeitos de direita dizendo o seguinte: se os assentamentos saírem daqui, as cidades quebram. Houve um caso recente, inclusive, acho que era uma cidade em Minas que queriam, um prefeito chegou, não sei se vocês sempre queriam acabar com o assentamento, e o prefeito, a população pediu para deixar o assentamento no local. Deixa eu só trazer, Boulos, aqui nos comentários, antes da gente entrar nos temas principais. Almeri dizendo: hoje, vendo Por Elas, que é um programa que foi exibido de manhã, percebi que nada sabemos sobre MST, precisamos saber tudo sobre seus fazeres e saberes, né? O Wilton pede para a gente falar sobre capitalização da Previdência, vamos falar bastante sobre isso. Cláudio Alves está dizendo: Boulos e Eduardo, pergunto para vocês acham que os membros da elite já admitem uns para os outros a merda que fizeram ao apoiar o golpe? A gente vai chegar nesse tema. Você ia fazer um comentário, eu te interrompi, e aí a gente já vai entrando para os temas principais. Eu só ia comentar que, assim, tem também um enorme preconceito de que quem faz parte do movimento social é vagabundo. É isso aí. É o que a gente mais ouve. Esse pessoal não quer trabalhar. Eu trabalhei, pude comprar o meu lote, pude... Por que essa turma não faz igual? Perfeito. O que as pessoas precisam entender é o seguinte: a maioria, e isso não sou eu que estou dizendo apenas, peguem pesquisa do DIEESE que foi feita na ocupação Povo Sem Medo de São Bernardo do Campo, do MTST. Né? O nível de população economicamente ativa na ocupação era maior do que a média da região. As pessoas trabalham. O problema é que no Brasil não basta trabalhar para ter acesso a um direito básico que é a moradia digna. Eu tive o prazer enorme de entregar as chaves para 910 famílias em Santo André, agora 3 semanas atrás, que lutaram durante anos, passaram por todo tipo de humilhação, enfrentaram preconceito, passaram debaixo de lona, ocuparam, se mobilizaram e entraram num condomínio com apartamento de 2 dormitórios, com 55 metros, com varanda, 15 andares, elevador, área social, que elas produziram. Boa parte deles ajudaram a construir. Olha. Não é? Condomínios feitos com gestão direta do movimento, com muito melhor qualidade do que aqueles que as construtoras fazem normalmente, que é aquela caixinha de fósforo. Com a areia da praia, que desaba, né? Pois é, do Sérgio Naia. Eu entreguei a chave para um cara que me chamou muita atenção, o seu Guzmão. E ele me disse: eu vou fazer 70 anos agora. Essa é a primeira casa que eu tenho na minha vida. A mão dele... Vamos trazer ele aqui, Boulos. Podemos trazer o seu Guzmão aqui, já está aqui na casa dele. Vamos trazê-lo. Vida calejada, trabalhou a vida inteira, trabalhou na construção civil, trabalhou a vida inteira. Nunca teve o direito de ter uma casa. Conseguiu isso através da luta no movimento. Então as pessoas trabalham, só que as pessoas todo fim do mês têm que fazer a dura escolha entre pagar aluguel e botar comida na mesa. Essa é a realidade de milhões de brasileiros. É por isso que o movimento existe. Muito bom, Boulos. Deixa eu agradecer o Fábio. E aí tem um dado que o Eduardo citou na última vez que ele esteve aqui, muito interessante. Saíram recentemente índices de felicidade. Os países mais felizes do mundo, os mais infelizes, o Brasil desabou nesses rankings, e os mais felizes são os países escandinavos. Aí tem um dado que o Eduardo cita, que é o seguinte: olha, os melhores países do mundo não são aqueles onde você vai encontrar muitos bilionários, onde os ricos são mais ricos, são aqueles onde os pobres estão mais perto dos ricos, onde os pobres são mais ricos. Eu queria pedir para vocês, didaticamente, explorarem, abordarem o problema da desigualdade. Por que uma economia menos desigual faria bem para todos no Brasil? Passo para você primeiro, Boulos. Olha, primeiro porque você tem um cálculo econômico e um cálculo social. Eu começo pelo cálculo social. Eu parto do princípio
que não é as pessoas que têm que servir a economia que tem que servir as pessoas. E uma economia profundamente desigual como a que nós temos, onde 1% tem mais do que metade, não é? Essa economia, ela gera uma infelicidade profunda, ela gera um abismo social que gera violência. As sociedades mais desiguais também são as sociedades mais violentas. Claro. Ao mesmo tempo que você tem filas de desempregados e gente jogada à própria sorte, você tem os super ricos se enclausurando em condomínios fechados com cerca elétrica e muros cada vez mais altos. Né? E sofrendo com depressão, ansiedade, aquelas coisas todas. Né? Quer dizer, você tem um efeito da desigualdade que é a segregação social, que é uma violência muito maior e que é uma infelicidade geral. E mesmo do ponto de vista econômico, na lógica capitalista, o que se tem quanto mais desigual é a sociedade, né, mais disfuncional ela é. Porque você não tem gente para consumir o básico. A gente estava fazendo esse debate agora em relação à reforma da Previdência. Né? 70% dos municípios brasileiros tem como principal fonte de movimentação econômica benefícios previdenciários e aposentadorias. Se a reforma da Previdência é aprovada, não é apenas um efeito social, você tem um efeito econômico. Esses municípios são uma bancarrota. Eu estava conversando com um governador outro dia que disse que foi abordado por um prefeito da base bolsonarista, dizendo o seguinte: se aprovar essa reforma, na minha cidade não se vende mais 2 quilos de carne. Olha que interessante. Porque é isso. Porque esses benefícios movimentam a economia. O Boulos falou uma coisa agora que é mais profundo do que parece. Se não for aprovado, eu não vendo mais 2 quilos de carne. Sabe por quê? Porque todo o dinheiro que cai do regime geral, que é aquele onde 90% das pessoas estão até 3 salários mínimos, todo ele vira consumo. Todo ele vira consumo, ele não vira estoque, ele vira fluxo. E como os impostos sobre bens e consumos no Brasil são maiores do que em qualquer lugar do mundo, quase metade desse dinheiro volta para o Estado. Que é a lógica do Bolsa Família. Então, exatamente. Se você considerasse só esse dinheiro, é impossível de ser deficitário o sistema. Em qualquer maneira de fazer a conta. Faz a conta que você quiser. Ele não é deficitário se você colocar o dinheiro que volta. Já o dinheiro que vai para os juros bancários, ele vira estoque, ele fica parado. Ainda mais no nosso sistema que se empresta a 500%. Dois números em relação ao que o Boulos falou. Você falou, porque o 1%, não sei o quê, o 1% brasileiro tem 28% da renda, é o que mais acumula do mundo, e os 50% mais pobres têm 13% da renda. Então, é mais de 2 vezes. E em relação, isso é de renda. Em relação de riqueza, os 5 mais ricos têm a mesma riqueza que os 50% mais pobres. Os 5, né? E aí eu gosto não é de... 5%, é 5 não, pessoas. Não, é 5 pessoas, é isso mesmo, gente. E aí eu gosto de dar um exemplo. Eu fui professor particular a vida inteira, eu sempre tentei simplificar os conceitos para todo mundo poder entender a sofisticação e a complicação que tentam empurrar para elas. Imagina uma tribo de 10... Por que as tribos antigas? Você olha os animais. Quando o leão caça ali a caça dele, ele come sozinho ou todos comem junto? Todos. Pode ver qualquer animal. E tem um motivo econômico para isso. E qual é o motivo? Se você tivesse uma tribo de 10 pessoas e 5 delas começassem a pegar aquela caça e guardassem só para elas, e 5 morressem de fome, você tinha um problema enorme. Porque ninguém consegue caçar todo dia. Se você depender só da sua caça, você morre. Então, se você depender do sucesso de qualquer um conseguir caçar, você vai estar sempre forte o suficiente para estar sempre indo buscar caça. Então, se 5 morressem de um grupo de 10, esses 5 que sobravam, eles sobravam com menos defesa e com menos chance de alguém conseguir uma caça no dia. Por isso existe a redistribuição. Por isso existe o sentimento de reciprocidade. E aí funciona da seguinte maneira: com todo mundo tendo a força, a riqueza suficiente para poder correr atrás de gerar riqueza, você consegue maximizar o individual também, além do coletivo. É por isso que toda sociedade que consegue dar a todos os membros daquela sociedade o mínimo preciso para que ele possa gerar riqueza, é uma sociedade que é melhor em todos os índices. Por isso eu digo, as sociedades melhores do mundo não são as que têm os ricos mais ricos, são as que têm os pobres mais ricos. Exatamente. Noruega, Suíça, Austrália, 3 modos de governar completamente diferentes. São 3 países que são os primeiros do IDH e não tem um indivíduo entre os 50 mais ricos do mundo. Mas tem pobres ricos.
Exatamente. Deixa eu agradecer aqui a Fernanda, nossa amiga lá de Porto Alegre, lembrando que essa casa que você entregou as chaves era Minha Casa Minha Vida, se eu não me engano, né, também. E a Casa Minha Vida Identidades. Isso, e a Dilma chegou a visitar este empreendimento antes do golpe, segundo ela que lembra. Foi lá. O Eloy está perguntando o que o Eduardo acha da prisão do Lula. Deixa eu botar esse sistema. Toda vez que vocês me fazem essa pergunta. Não, está chegando pelo superchat, então a gente tem que trazer. Então a gente pode... E o Lula adora o Eduardo, só para dizer. Então, Eduardo, então responde logo antes da gente seguir para outros temas aí. Eu acho o seguinte, quanto mais... Eu não sou um advogado, mas quanto mais eu estudo sobre essa prisão do Lula de uma posição de não advogado, mais eu acho uma coisa absolutamente difícil de se entender, né? O Lula foi preso porque ele ia ter um apartamento, ele ia morar, eu nunca vi isso na vida, né? Porque, não, mas você ia ter, no seu nome, 13 anos de prisão, aliás, que a turma sem poder recorrer. Sem visitou lá o apartamento e não tinha nada, né? Então, assim, e aí não pode fazer entrevista na prisão, e aí não pode aparecer em nenhuma foto, e aí não pode ir no enterro do irmão. Eu nunca vi uma coisa como essa na vida, e não me parece ter nenhuma justificativa que não política da pessoa que estava liderando as pesquisas eleitorais para o Lula estar preso do jeito que está, em todas as condições que está, no timing que foi. Então, hoje em dia, me parece muito claro, e acho que parece para todo mundo. Algumas pessoas têm dificuldade de assumir isso porque ficam com medo de serem criticadas, etc. Mas acho que todo mundo hoje em dia sabe que foi uma prisão política. Claro. E a explicação que o Lula deu, inclusive, num depoimento para o Moro, sobre isso que você falou, Edu, que é uma coisa absurda. Quer dizer, o cara tinha intenção de comprar um apartamento, ele usou a metáfora da caixa de sapato. Não sei se vocês lembram, um depoimento para o Moro. Ele falou, olha, ô Moro, se você for com a sua esposa para uma loja de sapato, e ela chega lá, pede 3, 4 sapatos, caprichosa, está escolhendo, e ela depois de testar os 4 sapatos, não leva nenhum, o sapato é dela? Não, mas é tipo isso, né? E vamos prender ela porque ela não pagou o sapato, né? Exatamente. Bom, deixa eu agradecer o Márcio, chegou no superchat também. Essas sociedades aí que vocês mencionaram, que buscam a igualdade, elas encontram mais facilmente a paz social. Uma vez eu até conversando com um advogado de um desses países, eu pergunto, por que vocês, parece que voluntariamente optam, né, por um modelo de sociedade com menor diferença salarial? Não, é pela paz social, é muito bom, né? Você chegar numa escola, então, o presidente do banco... Imagina uma sociedade, Eduardo, você que foi banqueiro, né, ter os filhos, de repente, estudando na mesma escola que os filhos do porteiro, ou que os filhos do guarda de trânsito. Seria muito melhor, né, a sociedade. Mas o Brasil, ele fomenta a desigualdade, a tal ponto que um dos fatores que detonaram o golpe contra a Dilma é assim, pô, uma colunista social falou, porra, não dá mais para ir para Paris, eu estou encontrando o porteiro do prédio. Por que o brasileiro, na opinião de vocês, que você também, embora esteja mais tempo mergulhado nos movimentos sociais, você também é um filho da elite, por que os brasileiros da elite não conseguem se reconhecer no povo brasileiro? Eu acho que é preciso fazer uma diferenciação que o Eduardo fez aqui no começo. Uma coisa é a elite econômica do Brasil, o 0,1%. Outra coisa é um conjunto de classe média que se crê elite, né? Uma classe média tradicional, não a dita nova classe média, mas uma classe média de profissionais liberais, com melhores condições de renda e tudo mais. Eu acho que existe na elite brasileira uma herança escravista. O Gessé Souza tem falado muito grande disso. Gessé. Né? Que assim, é um sentimento da casa grande nunca superado. Né? É uma coisa assim de uma povofobia, né? De não conseguir tolerar o mínimo de convivência social e ter a segregação mais profunda como regra inabalável. Você acha que a repulsa ao Lula passa pela povofobia, pelo fato do Lula ter cara de povo? Eu acho que, em parte, sim, sempre passou. Desde o princípio da trajetória do Lula, né? Tem um dedo a menos, não sabe falar, não fala inglês. E agora eles têm que lidar com o Bolsonaro, hein? Mas desde o princípio, né, você teve uma aplicação de setores da elite ridicularizando o Lula e o colocando nesse lugar. Eu acho que tem isso. Esse é um ponto de um setor, de uma consciência social herdada de uma sociedade escravista, de uma lógica escravista que acha que Bolsa Família é comunismo. Você sabia que você estava falando que, poxa, o sonho de morar numa sociedade... Você sabia que no Brasil existe uma sociedade onde os ricos ganham só 80% a mais do que os pobres? Você sabia que no Brasil tem uma sociedade em que a taxa de pobreza é menor do que 10%,
onde brancos e negros ganham praticamente igual, onde homens e mulheres ganham praticamente igual, e são mais de 30 milhões de pessoas? Sabe do que eu estou falando? Eu estou falando do Regime Geral de Previdência Social. O Regime Geral de Previdência Social é um regime onde boa parte das injustiças sociais do Brasil são corrigidas pela figura do piso e do teto. A gente tem no Brasil 35% dos negros sendo pobres entre 25 e 59 anos de idade. E só 10%, e eu falo só com dor no coração, porque qualquer pessoa pobre merece a nossa compaixão, depois de 60 anos de idade. Exatamente. Ou seja, a Previdência corrige. A Previdência corrige. E aí, eu li o texto da PEC 06, é difícil de ler, porque ela embrulha o estômago quando se lê, mas está escrito no item 50 e 51, nos pontos de defesa lá da PEC, onde ele fala assim, a gente veio corrigir um problema que é o seguinte, os ricos no Brasil têm uma aposentadoria em média de R$ 2.200 e os pobres de 1.200, e a gente quer corrigir. Corrigir se isso é exatamente... Se o problema do Brasil fosse que os ricos... Da igualdade não existe uma igualdade maior do que tem o Regime Geral de Previdência Social, e a gente está acabando com o único subconjunto, que é um subconjunto grande, 30 milhões de pessoas, que influenciam mais de 100 por causa daqueles que fazem parte dessas famílias. A gente está acabando com o único subgrupo dentro da nossa sociedade que tem algum tipo de justiça social. A gente está acabando com o mundo desenvolvido dentro do mundo desenvolvido em que a gente vive. Eduardo, vou te passar, Boulos, mas assim, o Eduardo fala que o Boulos é um dos principais, talvez o crítico mais contundente da reforma da Previdência. Isso. Eu acho que você também acha o Eduardo um dos críticos seguramente mais contundentes. Então, te passo a palavra para entrar nesse tema. Porque eu queria entrar num ponto que o Eduardo tocou muito bem, que é o seguinte, é a falácia do rombo, né? Porque ela parte de um pressuposto errado, de que Previdência tem que gerar superávit. Ninguém fala do rombo do SUS, do rombo da educação, porque tem um mínimo de entendimento. Do rombo da taxa de juros. Né? Isso não, para não entrar aí, mas se tem um mínimo de entendimento que educação, o investimento em educação, investimento em saúde não é feito para dar lucro. É investimento a fundo perdido como uma política social para assegurar um mínimo de dignidade para as pessoas. A Previdência é a mesma coisa. A Previdência não é para dar lucro. A Previdência é uma política distributiva e é uma política de seguridade para todos os idosos do país, né? Que vem junto com a assistência social. Então, colocar a questão como déficit ou superávit já é uma maneira equivocada de se colocar. Agora, mesmo no patamar e no ponto de vista deles, tem um cinismo inacreditável. Porque o que vai gerar, de fato, um rombo na Previdência é o regime que eles estão propondo. Não há uma reforma da Previdência em discussão. Há em discussão o fim da Previdência Social, o fim do regime geral de Previdência Pública no Brasil, de Previdência Social. É isso que está em jogo. Por quê? Né? De um lado, você tem regras que eles querem endurecer as regras do INSS. Você somar uma idade mínima com tempo de contribuição. O plano da idade mínima não é nem o principal. A maioria dos brasileiros já se aposentam depois de 62 ou 65 anos. O problema é você exigir junto com isso 15 né, 20 anos de contribuição para receber 60% do salário e 40 anos para receber salário integral. Isso não existe. Né? Nós temos 37 milhões de trabalhadores na informalidade. Pós-reforma trabalhista. Isso, 37 milhões de trabalhadores na informalidade. Isso é proibitivo. Então você torna o INSS quase proibitivo, você cria a capitalização como uma suposta alternativa. Muito bem, você faz com que uma parte importante dos trabalhadores que tem maior estabilidade, maior renda, migrem para a capitalização, para a previdência privada. Não é? Que é quem pode, a maioria não vai poder. Vide o Chile, vide todos os países que utilizaram isso. Né? Migrem para a previdência privada. O que vai acontecer? Esse dinheiro que contribuiria e que hoje sustenta, inclusive, as condições do INSS, vai ir para o Bradesco, para o Itaú, para o Santander, e aí sim vai ter rombo. Não, importante lembrar, isso é uma insanidade. Tem um ponto maravilhoso. Que não, né? não é só a pessoa que deixa de contribuir, a empresa também deixa de contribuir para o sistema. Que é um elemento de redistribuição de renda. Quando você tem a contribuição do empregador, isso é redistribuição na veia, antes de ter que ter lucro, redistribuir lucro, etc. É na veia num país tão injusto. Mas tem um ponto da capitalização, e depois vamos falar com mais calma sobre capitalização, para vocês terem na cabeça. Em países como Bolívia, Chile, Argentina, todos que implementaram o regime de capitalização, alguns desses já voltaram e reestatizaram. Aliás, a maior parte dos países do mundo que tentaram implementar a capitalização
voltaram, 60% deles desistiram e tornaram público de novo o sistema, causando um prejuízo enorme para o Estado. Boa parte dos fundos que estão nos fundos de capitalização, nos fundos privados de previdência, é aplicado, quase um quarto desse volume, é aplicado em CDBs, que são depósitos bancários. Aí você sabe o que o banco faz com esse dinheiro? Ele empresta para as pessoas. Você sabe o que isso quer dizer? Que se a gente tiver a capitalização no Brasil, que 63 milhões de pessoas são endividadas, o dinheiro que você vai pegar emprestado é o teu. É exatamente isso. Quando você faz, ninguém faz o caminho do dinheiro do começo até o final, porque a máquina pública é hoje uma máquina de lavagem de dinheiro do pobre para o rico. Para as pessoas, ela passa por vários estágios para você não ver o caminho que está fazendo. Mas eu faço esse caminho para você. Com o regime de capitalização, você vai chegar para o banco e vai falar o seguinte: eu quero 10 mil reais emprestado. Aí o banco vai falar assim: toma os seus 10 mil. Aí você fala: é meu? É, que ótimo. Não, ótimo não, você vai pagar 400% ao ano. É isso que vai acontecer. Você vai dar dinheiro para o banco para usar o teu dinheiro. E o banco não tem nada na história. Então, façam o caminho do dinheiro. Assim, os grandes números são tão importantes para a gente quebrar esses argumentos. Olhar o simples. Olha o regime geral de previdência social e aí olha a economia que ele quer fazer de 1 trilhão. Você sabe de onde vem a economia de 1 trilhão? Eu te digo, 85% vem do RGPS, onde no RGPS 85% dos benefícios são de menos de 2 salários mínimos, sendo que na aposentadoria rural 98% dos benefícios são de 1 salário mínimo. Então 85% da economia vai ser feito nessas pessoas que ganham 1, 2 salários mínimos. Ah, mas vai ter alíquota maior para os servidores que ganham muito, vão pagar mais. Isso é 2% do 1 trilhão. É o número do governo esse, não é o meu número. Então é daí que está saindo a economia. A economia está saindo do desmonte. E os 5 anos a mais que o Boulos lembrou aqui, esses 5 anos, eles têm uma armadilha por trás, que é o seguinte: 42% das pessoas que trabalham no Brasil conseguem, em média, comprovar 5 meses por ano. Só porque tem uma informalidade enorme e os trabalhos estão cada vez mais intermitentes, principalmente depois da reforma que transformou o piso de direitos dos trabalhadores em teto dos direitos dos trabalhadores, que foi a reforma trabalhista. Então é o seguinte: para você ter 5 anos a mais em carteira, essa quantidade de meses, você vai precisar trabalhar 12 anos a mais. Só que aí as pessoas que são as mais pobres, que são as pessoas afetadas por isso, que hoje se aposentam na idade mínima, essas pessoas não têm 12 anos a mais de vida. Essas pessoas não têm, elas morrem antes. Deixa eu só trazer os superchats aqui para a gente comentar, eu já devolvo para o Boulos aqui. Ó. O Ricardo Silveira dizendo: que trinca fantástica, só vou poder ouvir depois que me desincumbir na minha ocupação agora. Tal. Vim aqui para dar um abraço geral, muita gente participando. Eliana dizendo que é um privilégio participar desse fórum. Tem gente falando de um programa permanente aqui, tá? Programa permanente do trio. O Luiz aqui também mandando um superchat. O Eloy também está perguntando sobre movimentos políticos do Eduardo aí futuramente, a gente fala sobre isso depois. O Boulos, eu queria entrar no tema da capitalização, porque isso me parece extremamente importante, né? Porque tem um aspecto filosófico. A capitalização é o seguinte: não, você vai ter o que você juntar. Eu já vi jovens dizendo: não, eu vou fazer uma previdência privada, eu vou ter uma grana. O cara não tem a menor noção, né, do que ele vai conseguir juntar, acumular. Aconteceu no Chile, por exemplo, as pessoas chegaram, mesmo os que juntaram, se deram conta de que dava só para uns 5 anos de vida, né? Então, realmente, eu acho que é preciso desmistificar essa ideia da capitalização. E eu queria que você falasse filosoficamente também, por que é ruim uma sociedade do cada um por si, né? É isso. Eu acho que o que nós temos que puxar não é apenas os detalhes do projeto, um tema ou outro, como o Eduardo tem feito e colocado no seu lugar o debate. Que sociedade nós queremos para o futuro? Conceitualmente. Nós queremos uma sociedade que esteja baseada no cada um por si, na lei da selva. Quem tem como pagar tem direito de se aposentar. Ou seja, o direito se torna um privilégio. Ou nós queremos uma sociedade baseada na solidariedade, que é o regime de repartição. Isso. Né? O regime de repartição é a solidariedade entre gerações. Né? Hoje nós trabalhamos para ajudar a garantir uma aposentadoria digna para uma geração que trabalhou antes. E, no futuro, a geração seguinte vai trabalhar para ajudar a garantir a nossa aposentadoria digna. Agora, só para trazer uma questão mais complexa, assim, vocês acham que mesmo nesse modelo de repartição, às vezes são necessários ajustes? Você leva em conta, bom, esta geração que trabalha hoje vai viver mais e tem menos filhos. Então, como é que se encara esse ponto? Esses ajustes têm que ser pensados não é no âmbito de uma reforma da Previdência, tem que ser pensado numa outra reforma que ninguém debate, que é a reforma tributária nesse país.
Esses ajustes têm que ser pensados no modelo de financiamento do Estado brasileiro, entendendo a Previdência não em termos de déficit e superávit, mas de uma política pública necessária para assegurar dignidade para as pessoas. Eu queria, sobre a capitalização, comentar alguns pontos, Artucci, que eu acho que tem um debate propositalmente mal informado. Primeiro se diz, né, a capitalização é uma opção. Vocês estão falando tão mal, basta o trabalhador não optar pela capitalização. Mentira. Mentira porque o que está em jogo é o seguinte: no sistema público de previdência, existem 3 partes de contribuição. O trabalhador contribui, o empregador contribui e o Estado contribui. Na capitalização, só o trabalhador contribui. O Estado se desobriga e o empregador se desobriga. Se torna uma relação do trabalhador com o banco privado, né? Se o empregador sabe que no regime de capitalização ele não entra com nada, e na previdência pública ele tem que pagar a cota dele, que empregador nesse país vai contratar um trabalhador que opte pelo INSS? Coincidentemente, nenhum. Manchete do Estado de São Paulo desse domingo: empresários montam um escritório de lobby em Brasília para aprovar a previdência. Você viu o que eu falei, né? Riachuelo, Não, eu já vi. Você já viu o lobby para proteger o meio ambiente? Pois é. Para melhorar a saúde pública? Para despoluir Rio? Agora você já viu lobby para armas, já viu lobby para álcool, para cigarro e para reforma da Previdência. Só para coisa ruim, né? boa não é. Não tem lobby. Coisa boa não é. E essa história da capitalização, o negócio é tão ruim, é tão danoso, que o primeiro país que conseguiu fazer a capitalização foi o Chile com uma ditadura. Ou seja, precisou de uma ditadura para impor. E tem um dado que ninguém fala. Não foi a população inteira do Chile que foi obrigada a aderir ao regime de capitalização. Teve um grupo que ficou fora e continuou dentro do sistema público. Sabe qual foi? Os militares. Ninguém sabe isso. O Chile chegou na ditadura e botou para todo mundo, menos para eles, menos para os militares. Aqui também. Aí depois a gente teve 30 países que fez. Dos 30 países, não tem nenhum país que seja uma economia desenvolvida, industrializada. O único que chegou mais perto foi a Suécia, mas os fundos são todos tocados por uma entidade pública. Nenhum outro país. E dos 30 países, 18 já voltaram. E aí tem um caso interessante na América Latina. A gente fala Chile. Qual foi o país que mais cresceu nos últimos 10 anos na América Latina? Você sabe qual foi? Não foi o Chile. O Chile cresceu 34%. Foi a Bolívia, que cresceu 62%. E você sabe o que a Bolívia fez no ano de 2009? A Bolívia chegou e fez o seguinte: olha só, vamos reestatizar a Previdência e agora as regras são as seguintes: idade mínima é de 65 anos, vamos baixar para 58. As mulheres, para cada filho que elas têm, elas podem baixar 1 ano, até 3 anos. Os empregados das minas, eles podem baixar para cada 3 anos nas minas, 1 ano na idade mínima. Por quê? Tecido social frágil, proteção social forte. Não existe um país que tenha tecido social frágil com proteção social frágil. Aliás, leiam Declaração dos Direitos Humanos, artigo 22 e artigo 25. Eles dizem que todo cidadão tem o direito a ter um padrão de vida capaz de garantir o seu lazer, a sua saúde, etc., inclusive na velhice, através de uma seguridade social. Está lá, leia o artigo 22 e 25 da Declaração. A gente está ferindo a Declaração dos Direitos Humanos. O negócio, assim, é muito mais danoso do que você imagina. Aí você pega e fala assim, não é cálculo atuarial, é estatística. Então é o seguinte, virou um fundo de investimento. Mas qual o problema disso? Não é que você mantém as diferenças sociais. Você aumenta, vamos pegar o caso da mulher com o homem. A mulher, ela tem uma carreira que normalmente é mais curta, por ter filhos e por todas as particularidades de ser mulher. Calma que é pior. Ela recebe menos ao longo da vida e ela tem uma expectativa de vida mais longa. Então, o que acontece quando você joga o cálculo atuarial em cima do quanto ela vai receber depois que ela faz? Ela é muito menor do que do homem. Então, uma diferença que é menor, que já é monstruosa antes, ela se torna maior quando ela começa a receber no regime de capitalização. Então, o regime de capitalização, ele acentua todas as diferenças. Por isso que a Noruega, que é o país que tem os melhores índices do mundo, ela pega e tem um sistema público que faz o seguinte: a diferença entre mulher e homem de remuneração, que é de 43% na idade ativa, cai para 7% na velhice. Essa é a função. O Boulos falou, não existe déficit
em rede de proteção social. Deixa eu trazer um comentário aqui, Boulos. O Lauri está dizendo, capitalização não é previdência, é caderneta forçada. A Paula Menicone mandando um alô para você. Perfeito, Boulos, o debate sobre a reforma tributária é sempre empurrado para debaixo do tapete, cobra aqui a taxação das grandes fortunas. Joana dizendo, o que pode quebrar a previdência é a reforma trabalhista e o desemprego crescente, além dos grandes sonegadores. Diga. Só 2 comentários, né? Um sobre o Chile e ainda a previdência, né? Não podemos deixar de lembrar que 80% dos aposentados chilenos, após mais de 30 anos do regime de capitalização, recebem menos de um salário mínimo. E o Chile se tornou o país com o maior índice de suicídio de idosos acima de 80 anos na América Latina. Por isso, não podemos também deixar de lembrar que o seu Paulo Guedes aprendeu a lição lá, porque esteve lá durante a ditadura do Pinochet, né? E que o banco que ele é um dos fundadores, o BTG, criou uma das associações que administra os fundos de pensão no Chile, né? Agora, o debate também sobre previdência e tributação, ele se junta. Acho que como é o nome dela? Né? Paula Menicone. A Paula lembrou muito bem, né? Porque, veja, sabe qual é um dos problemas? Quando vamos falar de financiamento previdenciário, esquece um pouco o nosso debate sobre a questão não deve ser tratada como déficit. Espera um pouquinho. Um estudo do CESIT da Unicamp estima que a perda de arrecadação da Previdência Pública com os efeitos da reforma trabalhista, gerando informalidade, porque o trabalhador que deixa de ser registrado em carteira e vira um trabalhador informal por conta própria, ele deixa de contribuir com a Previdência, em geral. Então, isso pode chegar a 30 bilhões por ano de perda de arrecadação para a Previdência. Só em isenção e desoneração fiscal para o INSS, pode-se perder por ano, ou tem se perdido por ano, 57 bilhões de reais. Então, o sistema tributário brasileiro ele é um Robin Hood ao contrário. Exatamente. Ele tira dos mais pobres, né, como disse aqui o Eduardo, por tributação excessiva sobre consumo, né, e dá aos super ricos por uma subtributação de operações financeiras e por desonerações e isenções sob medida, negociadas por lobbies parlamentares, no meio de um balcão de negócio corrupto, sem qualquer contrapartida de emprego. É isso que está em jogo hoje. Se nós queremos discutir o financiamento do Estado brasileiro, o financiamento das políticas sociais, vamos debater. Agora vamos debater de uma maneira séria. Eu vou trazer um parêntese aqui para vocês, que vai ser quase um colchete aqui, como diz o Léo Estopa, que é o seguinte, você falou do Chile, eu me lembrei, você falou do Paulo Guedes, PTG, e a gente vai fazer só uma digressão rápida aqui sobre um aspecto, porque aí foi uma lembrança que me veio. Primeira vez que eu viajei ao exterior foi para o Chile, e eu era repórter da revista Exame. Então, por que eu fui para o Chile? O que eu fui fazer lá no Chile? Eu fui convidado, convites que chegam para as redações para conhecer o modelo dos fundos de pensão. Isso devia ser 93, 94 e tal. E era um sistema maravilhoso, como o Chile era um exemplo, aquela coisa toda tal. Lá, em 93, já se fazia lobby pela reforma da Previdência, exaltando o modelo chileno. A revista Exame acaba de ser vendida. Foi vendida por um banqueiro. Ela pertence agora... A Abril já tinha sido vendida e agora ela vai ser controlada pelo banqueiro André Esteves, que é o dono do BTG, fundado pelo Paulo Guedes. Eu escrevi um artigo sobre a financiarização dos meios de comunicação. Porque a gente, recente, que teve uma repercussão muito interessante, porque a gente tem 3 estágios dos bancos e a comunicação. Primeiro, eles eram anunciantes, então exercem influência como anunciantes. Depois, os meios de comunicação quebram e eles viram credores. Agora, eles já perderam o pudor, já estão virando donos diretamente. E aí vamos construir esses consensos de que ou se faz a reforma da Previdência ou o Brasil acaba. Eu queria pedir para vocês que informassem as pessoas que estão nos assistindo que muitas vezes elas estão recebendo informação que vem dos bancos, mas olha só, que não vem de meios de comunicação. Eu vou... Vocês sabem que eu estou aqui sentado lá de 2 pessoas mais conservadoras, eu sou um cara um pouco mais radical, então vocês irem se acostumando. Mas o seguinte, não é verdade, eu não sou, já respondendo, eu não sou candidato a nada, não sou filiado a nenhum partido político, eu não tenho patrocínio, não tenho propaganda de ninguém, então hoje eu posso falar o que eu acho, é a maior liberdade que eu conquistei na vida e minha vida ficou muito mais leve e feliz, podendo ser voz para isso. Então eu vou falar uma coisa sem medo agora. As pessoas dizem o seguinte, se o Brasil não fizer a reforma da Previdência, o Brasil vai quebrar. Então eu quero pedir para definir o seguinte, defina quebrar. O que você quer dizer com quebrar? Fala o que você quer dizer com quebrar. Porque se o que você quer dizer com quebrar é o seguinte, a gente não vai conseguir pagar
os juros da nossa dívida e vamos ter que sentar para renegociar a nossa dívida, eu falo o seguinte, mas não é isso que você está fazendo com os aposentados agora? Você está sentando para renegociar com os aposentados? Então você está quebrando para os aposentados antes de quebrar para os banqueiros? Calote. Defina quebrar, você está dando calote. Por que você escolheu os aposentados para quebrar ao invés dos bancos? Defina quebrar. Porque isso tem que ficar muito claro, Boulos. Porque o que quer dizer quebrar? Porque as pessoas falam quebrar, aí imediatamente pensam assim, quebrar é o seguinte, viramos Venezuela. Grécia, Bolsonaro, o pessoal acha. Então, entendam o que quer dizer quebrar. E aí eu digo, para todo trabalhador que seja classe média ou pobre no país, para todos vocês, é o seguinte, não tem que pensar quase ser a favor ou contra a reforma da Previdência. Eu digo quase, porque obviamente todo mundo tem o direito de achar o que quiser, vivemos com essa liberdade, graças a Deus. Mas hoje, o governo está chegando para você e falando o seguinte, se a gente não fizer a reforma da Previdência, talvez você não receba os seus benefícios lá na frente. Aí a opção que ele te dá é o seguinte, vou fazer a reforma da Previdência e você não vai ter os seus benefícios lá na frente. Entre ter a dúvida e ter a certeza que não vai receber, fica com a dúvida. É muito melhor ter a dúvida que a certeza. Já te deu o calote agora, mais ou menos. Fala, É isso, o Eduardo colocou muito bem. Nós temos que colocar o debate no seu lugar. Aqui tem uma disputa aberta, né? Uma disputa entre rentista, entre quem vive de juros e se apropria dos fundos públicos para juros e quer se apropriar mais com a capitalização, porque o que está em jogo aqui é taxa de administração, é a expectativa de ganho dos bancos e fundos de pensão com a capitalização. Como é que você vê esse controle dos meios de comunicação pelo sistema financeiro, Boulos? Olha, isso não é de hoje, nós temos uma financiarização de tudo na sociedade brasileira. Mas, enfim. Claro, com certeza, tem se acentuado, como tem se acentuado a financiarização da política no país. Né? O mercado financeiro manda no Brasil. Quem manda? O Brasil é o país dos bancos. Eu disse isso na campanha, é a Disneylândia financeira. Essa turma aqui faz o que quer, como quer, na hora que quer. Né? E pauta a agenda política do país, seja via as suas penas amigas, seja via parlamento, com os seus deputados que fazem parte do jogo e da ciranda. Né? Agora, o que está em jogo? É o debate seguinte. Nós temos que discutir para onde vai o fundo público no Brasil. O Paulo Guedes está falando de 1 trilhão em 10 anos, a gente aponta aqui como consegue 1 trilhão em 10 anos. Né? Só uma reforma tributária que tribute lucro e dividendo. Herança. Né? Que tribute grandes heranças numa alíquota. A alíquota de herança no Brasil é 8%, a alíquota máxima. Nos Estados Unidos, que não é exatamente um país comunista ou bolivariano, é de 40% a alíquota máxima. Já foi mais de 70%. Você sabe por que os ricos americanos são tão filantropos? Não é porque eles são melhores pessoas do que os ricos brasileiros, é porque tem uma taxação de herança maior. Sim. Mas enfim, herança, grandes fortunas, que está na Constituição de 88. Isso aí. Né? Tributo, taxa grandes fortunas, tributo herança, lucro e dividendo, isso daria um acréscimo de arrecadação de 120 bilhões de reais ao ano. Ou seja, mais do que o Paulo Guedes diz que vai economizar com uma reforma da Previdência criminosa e covarde. E nem entramos no debate de juro, né? De baixar juro, de enfrentar a ciranda financeira, de taxar lucro dos bancos. Cada 1% de juros médio a menos no Brasil, juros médio é de 10% ao ano, porque a Selic é 6,5%, mas os títulos públicos do governo não estão todos a 6,5%. Você tem títulos mais longos, etc., e que já foram emitidos. Fora a taxa real, né? Eles falam que estamos na menor taxa nominal, porque a inflação baixou lá embaixo. É uma das taxas reais mais altas do mundo para financiar rolagem da dívida pública para banqueiro e agiota. E cada 1% a menos são 40 bi de economia por ano. 1% a menos são 40 bi de economia por ano. Então é o seguinte, é claro que riqueza não some nem aparece de um dia para o outro, gente. Então o dinheiro, quando some, economizamos 1 trilhão. Parece o seguinte, esse dinheiro veio de lugar nenhum, não estamos gastando 1 trilhão, apareceu 1 trilhão. Esse dinheiro sai de um lugar e vai para outro lugar. E eu estou garantindo, isso é um fato, isso não é uma opinião do Eduardo, isso é um fato. Ele sai 85% das pessoas que ganham até 2 salários mínimos e ele vai para o pagamento de juros das pessoas que são as mais ricas desse país, porque os juros do país estão 25% na mão dos fundos de investimento, 25% na mão dos fundos de pensão, 25% na mão dos bancos e 12% na mão do investidor estrangeiro. Então,
Vocês têm que entender que esse dinheiro sai de pessoas que gastam e bota para a economia para girar, rega na raiz da árvore e vai para a folha da árvore. Vai para aquelas pessoas que deixam esse negócio rendendo ali, atrasando a economia. Não é que os bancos no Brasil eles não cumprem o papel que poderiam para fazer o Brasil crescer, porque os bancos podem cumprir um papel de equalizar os recursos e fazer com que existe em excesso financie aquilo que existe em falta. Mas não. O Brasil não só ajuda, como o maior freio da economia brasileira é, sem sombra de dúvida, o sistema bancário. É um freio, Não gera investimento na economia real. Ele reduz. Pelo contrário, né? Se apropria de maneira parasitária das riquezas produzidas pelo povo. Para os economistas e matemáticos que estão nos ouvindo, existe um efeito multiplicador. Cada R$1 que cai de Bolsa Família tem um efeito multiplicador de 1,44 no PIB. Cada R$1 que cai para o BPC de 1,38. Cada R$1 do RGPS de 1,22. Cada R$1 de pagamento de juros de 0,71. Você sabe o que quer dizer quando o número é abaixo de 1? Quer dizer que ele freia. Isso não é um dado meu, é um estudo do IPEA, esse negócio, entendeu? Pessoal perguntando aqui, Boulos, sobre o que se deve fazer com os bancos devedores de tributos, como agir em relação a essas... Porque também tem bancos que são devedores da Previdência, se eu não me engano. Né? Os principais são, aliás. Aqui o Vicente, inclusive, fala que olha, o melhor que se poderia fazer era, inclusive, ampliar a renda dos mais idosos para... Né, possibilitar uma vida criativa aos idosos com mais dinheiro para que eles possam até produzir para a sociedade de forma mais interessante. Diga. Sobre os bancos, eu só queria dar um exemplo. Né? A Hungria, em 2010, para reagir à crise, né, e eu não estou falando de um governo de esquerda, eu estou falando do Viktor Orbán, parceiro do Bolsonaro, de extrema-direita. Radical direita, né? Hungria, Polônia, todos eles. Sabe o que a Hungria fez, né, para lidar com o problema de investimento e a crise no país? Estabeleceu uma taxação, um imposto especial com validade de 3 anos de 50% sobre o lucro dos bancos. Pegou um estoque financeiro, algo que iria para entesourar, né, porque isso não voltaria para a economia, injetou isso na economia através de um investimento público. Então vejam, tá aí, a receita está muito clara. Não, totalmente. As pessoas chegam para mim e falam... Então já temos aqui o Eduardo Moreira, ministro da Fazenda do Gente, olha só, vou falar uma coisa para vocês. Nos Estados Unidos, a gente vê porque por que os Estados Unidos virou uma grande potência? Porque os Estados Unidos teve características quase que socialistas ao longo do último século. Os Estados Unidos, na década de 20, a maior alíquota de imposto de renda era acima de 70%. Na década de 40, era acima de 90%. E continuou acima de 70% até os anos 80 com o governo Reagan. E aí ele baixou, que é o argumento dos economistas, porque a curva de Laffer, quando você diminui o imposto para buscar lucro, os empresários eles vão investir mais, então vão gerar emprego, não sei o quê. E aí o que aconteceu? Até 1980 a desigualdade nos Estados Unidos só baixava, e de 80 para cá a desigualdade só sobe. Hoje o país que tem a maior taxa de pobreza da OCDE é os Estados Unidos, que é o país que tem o maior PIB do mundo, e olha o gráfico de crescimento do PIB americano de 1910 até hoje. É uma reta, não fez diferença nenhuma no crescimento. Só que qual a diferença que fez? Aumentou os índices de criminalidade, piorou a saúde, tudo que você puder imaginar piorou. Porque um país desigual é um país cheio de problemas. Não à toa que depois de 30 anos de neoliberalismo, que movimento está ressurgindo hoje nos Estados Unidos? A taxação de 70% acima de 10 milhões. Ocasio-Cortez. Bernie Sanders lidera pesquisas de intenção de voto para a presidência dos Estados Unidos. É isso aí. Porque é evidente, você tem um desmonte de conquistas sociais extremamente importantes. Aí você trouxe um ponto importantíssimo. Antes vou só agradecer aqui ao Paulo Caramori, dizendo que vale muito a pena apoiar o 247, então a gente tem muitos assinantes solidários. O Boulos já apoiou essa campanha, o Eduardo também, agradeço aos dois aqui publicamente, né? Vocês acham que esse eventual colapso do capitalismo pelo excesso de desigualdade pode levar a uma nova sociedade? Por quê? Porque o ministro das Finanças da França, que é o Bruno Le Maire, disse, eles já estão arregando lá para os coletes amarelos, né? Dizendo, porra, tem alguma coisa errada com o capitalismo, a gente não sabe o que fazer, precisamos repensar. O André Lara Rezende escreveu artigo, está dando entrevista dizendo, teoria macroeconômica... Muito bom artigo do André Lara Rezende. Colapsou a teoria macroeconômica, e nos Estados Unidos a gente está vendo um candidato que ousa falar a palavra proibida, que é socialismo, né? Então tem até memes do Sanders falando socialismo e o pessoal sai correndo. Você acha que a gente vai ter uma mudança? Vem Sabe o que eu acho? De cima para baixo? A crise de 2008 trouxe a incômoda verdade de que o capitalismo não é para todos.
né? Se acreditou por um momento, no momento da distribuição da bonança, de que seria possível que todo mundo ganhasse com um capitalismo, aliás, um capitalismo como que nós temos hoje, cada vez mais selvagem. Nós temos, se nós olharmos os índices mundiais, não apenas nos Estados Unidos, a tendência é de concentração de renda. É isso aí. Internacionalmente, pega os últimos 50 anos, 1% está cada vez mais rico. E os 10% mais pobres cada vez se apropriando de uma parcela menor da riqueza cada vez mais inútil, né? Porque... Então, não há um movimento natural do capitalismo rumo à igualdade, não há, ao contrário disso. E está cada vez mais claro que não tem lugar para todos nesse banquete, nessa mesa. Né? Quando isso nos dá o desafio de ressurgir a utopia e a esperança. O Bolsonaro ganhou a eleição no Brasil, na minha opinião, Eduardo, numa medida importante também, como resultado da desesperança e da desilusão. Eu não sou daqueles que acham que os 57 milhões de pessoas que votaram no Bolsonaro, que a sua maioria são pessoas que concordam com todos os disparates, absurdos e extremismos que ele representa. Pelo contrário, acho que isso é uma minoria, barulhenta, mas minoritária. Acho que a maioria do eleitorado que votou no Bolsonaro ano passado são pessoas, como os que votaram no Trump nos Estados Unidos, são pessoas tão desencantadas, desiludidas, e que muitas vezes a esquerda não ofereceu uma alternativa, né? Porque também se reduziu ao mais do mesmo. Acho que o desafio que está colocado para nós é reinventar o socialismo. O desafio que está colocado para nós é oferecer um regime baseado na solidariedade, né? Não em que os direitos se tornam mercadorias, privilégios de quem pode pagar. Esse desafio está acontecendo ao redor do mundo. Né? Uma reinvenção da utopia, né? Da esperança. Eu acho que isso está colocado. O grande problema do Brasil é que é uma das sociedades mais fechadas para esse tipo de informação, né? Porque enquanto essas informações circulam em sociedades mais alejadas, no Brasil a gente ainda encara muito preconceito. Por exemplo, é muito difícil que vocês tenham espaço nos meios de comunicação tradicionais. É complicado. Você estava com o Paulo Clias aqui embaixo. Paulo Clias, quem chama o Paulo Clias para falar? O Paulo Clias, ele fez uma palestra assim maravilhosa, exemplar no Tribunal de Contas do município de São Paulo. E eu fui ver depois de 10 dias, tinha 128 visualizações. Aí eu postei nas minhas redes sociais, hoje tem alguns milhares de visualizações, mas quem está dando voz para isso? E aí eu falo um problema da Previdência sério, porque essa Previdência trouxe essa tentativa de reforma da Previdência, que se Deus quiser vai ser fadada ao fracasso, ela trouxe uma lição importante para a gente. E essa lição foi a lição dos militares. Porque é o seguinte, você viu que a reforma que terminou sendo a proposta de reforma para os militares, ela foi muito mais amena do que a reforma para o resto da sociedade. Por quê? Porque os militares estão representados no poder. Eu não tenho nada contra, pelo contrário. Eu tenho uma relação espetacular com os militares no Brasil, já recebi condecoração deles, etc., pelo trabalho que eu faço com os cavalos. Você sabe que eu tenho um trabalho de doma de cavalos. Mas o que acontece? Se você não tiver representantes dos sindicatos, se você não tiver negros, se você não tiver mulheres, se você não tiver trabalhadores rurais no governo, não vai ter ninguém ali que vai poder falar o seguinte, olha, isso não dá, isso não pode, você não sabe como é que é a nossa vida, porque os militares falaram isso, mas você não sabe como é que é a nossa vida. Mas tem vídeos muito bons do Rodrigo Maia, do pessoal do Campo 19, vem trabalhar aqui um dia na enxada. Isso, mas tem que estar ali no executivo, é por isso que quando eu falo, as pessoas falam assim, não, porque ele tem que colocar os melhores, independente de cor, eu falo assim, você está sendo racista, porque você está dizendo que entre os milhões e milhões de negros do Brasil, não tem ninguém que é bom o suficiente para estar ali. Entre as milhões e milhões de mulheres do Brasil, não tem ninguém bom o suficiente para estar ali. Olha como é preconceituoso esse seu comentário. Um governo tem que ser empático. Um governo tem que ter lá alguém sentindo a dor. Você acha que se tivesse alguém no governo cujo filho tivesse morrido pela tortura da ditadura, esse vídeo estaria circulando aí? Claro. Não teria. Entendeu? Deixa eu só trazer um comentário aqui do Evaldo Boulos, aqui dizendo o seguinte, ó, parabéns pelo ótimo debate, mas não se esqueçam também da financiarização do judiciário. O judiciário vive recebendo convite também do sistema financeiro para resort, para isso, para aquilo e tal. E o Diogo perguntando se a gente considera necessária ou não uma reforma, né? Eu tentei trazer esse ponto quando eu falava dessa questão do pessoal que vive... No passado, quando se criou a Previdência, você tinha mais contribuintes por aposentado. Hoje você tem menos contribuintes por aposentado. Então, como é que você vê essa questão objetivamente, Bruno? Eu acho que nós temos que ter propostas para a Previdência Pública. Nós só não podemos aceitar o pressuposto de que a Previdência é um problema, né? E de que um déficit e tal. Eu acho que esse não é o pressuposto para o debate. Mas eu acho que tem ajustes a se fazer no sistema previdenciário brasileiro. Permanente, né? Um deles,
Primeiro, é cobrar quem deve. Né? Quase 500 bilhões em dívida de grandes empresas que não são executadas no país. Uma força-tarefa e um esforço de cobrar quem deve. Segundo, enfrentar desonerações, isenções que não tem nenhuma justificativa e que retiram a arrecadação do INSS. Isso é forma de privilégio. Claro. A ideia não é combater privilégios, esse é um privilégio. Não é? Uma empresa não paga para o INSS porque conseguiu um acordo e um lobby lá no Congresso para obter uma desoneração. Não é? Terceiro, isso passa por uma concepção global que estimule a formalização do mercado de trabalho. Isso né? Mais emprego com carteira assinada, aumentando a arrecadação da Previdência. Né? Quarto, nós temos que enfrentar privilégios da cúpula dos poderes. Eu não aceito um debate que demoniza funcionário público. É isso aí. Que estabelece que funcionário público é privilegiado. Porque o fundo desse debate é destruição de Estado. O fundo desse debate é dizer que o Estado é um problema. O auxiliar de enfermagem do hospital público é privilegiado? O professor é privilegiado? Né? O gari, que é funcionário concursado, é privilegiado? E mais, que as pessoas saibam que aqueles aposentadorias de 140, 160, 180 mil, elas não estão nessa reforma, tá? Não muda nada nessa reforma. Então é importante você saber o que o governo está chamando de privilégio. O que ele está chamando de privilégio, que é aquela alíquota a mais para quem ganha muito no serviço público, é 2% da economia. É 2%. É muito importante ficar claro isso, Boulos, porque quando as pessoas falam, não, eu sou a favor porque chega de privilégio. O que você acha que é o privilégio, que são aquelas poucas, porque são poucas, se você for pensar em termos de número de pessoas que a gente tem no país, que ganham 140, aquilo ali é cumprir o que manda a Constituição, que tem um teto constitucional. Que não é cumprir. Esse é o que não é cumprir, exatamente. Cumpra-se o teto e não é essa reforma, gente. Cumpra-se o teto para os super salários, que era de 33 mil e que o judiciário barganhou no final do ano passado para passar para 40 mil. Né? Cumpra-se o teto constitucional. Essa é uma forma de enfrentar privilégio. Acabe com as pensões absurdas das filhas dos militares que recebem 20 mil reais de pensão vitalícia, né? Por serem filhas de militares. Então, privilégio, vamos enfrentá-los. Esse privilégio. Agora, não podemos fazer um debate que coloque qualquer servidor público como se fosse privilegiado e fosse um problema. Falando em debate, o Jean Carlos cobra que a gente faça um debate com gente contra e a favor, porque o problema da mídia tradicional é que só tem gente a favor e aqui só tem gente contra. Mas é difícil, porque as pessoas não encaram um debate. É muito difícil você colocar um Paulo Guedes debatendo com vocês. Paulo Guedes sai correndo. Aliás, no dia que eu fui no Senado, o representante do governo não foi. Pois é. Então. Essa semana, uma televisão tinha me chamado para um debate com um dos caras que é um dos maiores figurões do Brasil de reforma da Previdência. Eu topei o debate. 3 dias antes, os caras me ligaram dizendo que foi cancelado também. Então é o seguinte, o que eu decidi hoje em dia é o seguinte, eu vou continuar meus estudos, o que eu mais faço é estudar, eu não sou um especialista em Previdência, eu sou um estudioso da Previdência e um cara cujo foco é desigualdade. Só que essa questão da Previdência, ela impacta diretamente essa questão de desigualdade no Brasil. Você, inclusive, fala que a reforma da Previdência, que é a destruição da Previdência, ela é racista, né? Totalmente. Esse é um aspecto importante. É absolutamente racista. Tem um estudo fantástico, vocês podem dar um Google e procurar. O cara pegou a cidade de São Paulo para poder fazer um negócio super detalhado, num universo controlado. E pegou os bairros de São Paulo, Boulos, e viu o seguinte, qual a idade média das pessoas ao morrer? Os bairros onde a idade média dos brancos ao morrer é acima de 65 anos são a maioria. Os bairros onde a idade média dos negros ao morrer é acima de 65, são quase nenhum. E acima de 75, nenhum. Por que 75? Porque agora, com a regra de 15 para 20 anos, você precisa de mais anos para conseguir chegar no mínimo. E outro ponto, eu não posso esquecer esse ponto. São pontos que vocês têm que ter na cabeça, não só para vocês, mas também para serem embaixadores dessa disseminação de informação. Um ponto importante, o Brasil, ele já tem uma regra que é a do 86, 96 hoje em dia, que não adianta só você ter 35 anos de contribuição não, que é ano pra caramba, porque são 35 anos inteiros. Não adianta. Você tem que ter 35 anos, se for homem, mais uma idade para poder somar os 96, ou seja, que hoje seriam 61 anos. Porque se não tiver, você tem um fator previdenciário, que já leva em consideração
a expectativa de vida que você tem, cortando o seu benefício previdenciário. Então já existe no Brasil isso que eles estão falando que vão fazer. Já existe no Brasil, desde 2013, uma regra onde nenhuma pessoa que entra no serviço público pode ganhar mais do que o teto. Então tudo isso que você está achando que vai acontecer na reforma, já tem. O objetivo da reforma não é esse. Não é esse, é um ajuste fiscal em cima dos trabalhadores. É isso. Agora, Boulos, você que é um líder de movimento social... Aliás, essa frase é do Boulos, tá? Que é o ajuste fiscal em cima dos trabalhadores. Eu gosto sempre de dar o crédito para quem fala a frase. Essa frase eu li sua no Twitter e eu achei espetacular. Você que é um agitador das multidões aí, essa reforma vai ser derrotada? Esse projeto? Como é que você... Porque parece que o Bolsonaro não está muito afim dela também, não. Às vezes ele passa a impressão de que, ó, deixa isso aí com o Congresso, deixa para o Rodrigo Maia. Porque eu acho que o Bolsonaro já percebeu que as pessoas se deram conta, né, do gato por lebre que compraram. Tanto é que a popularidade dele caiu 15 pontos em menos de 3 meses e ele já é o presidente mais mal avaliado para o período desde que se faz essas avaliações. Então ele está querendo, né, limpar a barra dele. Mas essa proposta é dele. Tem o DNA dele, tem a cara dele, tem o carimbo do governo dele. É a proposta dele. Agora, eu tenho sentido já muita compreensão e um princípio de uma resistência forte a essa reforma. Eu tenho girado o país. Estou desde umas 2 semanas atrás, 3 semanas atrás, já fui para o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, fiz um giro pelo Sul, tive semana passada em Belém do Pará, em Brasília, aqui em Guarulhos, fazendo debates, tanto com a juventude nas universidades, como nas periferias sobre reforma da Previdência. Tive um debate no bairro Terra Firme de Belém, um dos bairros mais populares de Belém, na quarta-feira passada, que foi extraordinário. Em torno à noite, num salão lá na Terra Firme, mais de 300 pessoas, né, moradores da região, que queriam entender a reforma. E eu coloquei alguns dos pontos que a gente debateu aqui. O que é o tempo de contribuição, o benefício de prestação continuada, que é uma covardia tremenda, reduzir para R$400 antes dos 70 anos, o que é a capitalização. E as pessoas saíam de lá perguntando, quando é o dia que nós vamos para a rua? Quando as pessoas entendem, quando é esse dia? Ele já começou. Dia 22 de março passado teve um dia importante de lutas. Aqui em São Paulo foi uma mobilização com mais de 70 mil pessoas. Em várias capitais do país teve. Agora, em abril, nós vamos ter uma reunião da Frente Povo Sem Medo, Frente Brasil Popular, o Fórum das Centrais Sindicais, para fazer uma nova data. Vai ter o 1º de maio, Dia Internacional dos Trabalhadores, que vai se tornar um dia de luta contra a reforma da Previdência. Então, já há uma movimentação. A Frente Povo Sem Medo fez banquinhas, né, em várias periferias do país, que está dialogando com a turma. Semana que vem sai uma cartilha nova muito legal. Ontem à noite nós publicamos um vídeo com narração do Seu Jorge, né, explicando didaticamente, um vídeo de animação sobre a reforma da Previdência, porque além de ir para a rua, que é um papel fundamental, nós temos que ganhar o debate na sociedade. Se as pessoas perceberem o que está em jogo, como perceberam em 2017, Eduardo vai se lembrar, quando o Temer tentou fazer uma reforma igual. Isso, teve um quebra-pau lá em Brasília. Então, teve um quebra-pau em Brasília, teve a maior greve geral da história do país, dia 28 de abril de 2017, e não conseguiram aprovar a reforma naquele momento. Então, nós temos que construir a sua opinião social. Que era mais branda do que essa, hein? Diga-se de passagem. A primeira era nesse nível, e agora a proposta final do Temer era melhor que a do Bolsonaro. O Bolsonaro, na verdade, é um laranja do Temer. Exatamente. Né? Diz que ele é um governo de laranjas, ele é um laranja do Temer, porque o projeto dele, desse ponto de vista, é o projeto que o Temer iniciou e agora piorado. Eu acredito que tem boas condições para um processo de resistência de rua, é o que eu estou sentindo girando o país. Vou continuar fazendo isso. A Frente Povo Sem Medo, os movimentos sociais têm feito isso nas periferias, nas bases. Eu acredito que, seguindo esse debate no Congresso Nacional, vai ter muita gente na rua. Deixa eu aproveitar esse gancho e perguntar para o Eduardo, porque o Eduardo ele é um cara que vem da elite, tal, ex-banqueiro, educador, promove cursos. Você partiria para um outro nível de engajamento também, chamando as pessoas indo às ruas contra a reforma da Previdência? Não, totalmente. Eu estava no MST morando com os caras. Não, mas eu quero estar lá com bolos lá. Não, com certeza. Eu sou doido para vocês me convidarem para eu... Já tá. Vou te dar um toque no dia que tiver marcado, sei lá, fazer uma fala no ato com a gente. Vai ser muito legal. O maior prazer do mundo. E aí eu vou perguntar para vocês o seguinte, porque muita gente está... Né? O Eduardo, toda vez que aparece aqui, Boulos, não sei o que, porra, o Ciro tá cercando, eu não sei o que, tem que ser candidato, já falaram que ele tinha que ser candidato a prefeito de São Paulo,
pelo PT, pelo PDT, pelo não sei o quê, PSOL, tudo quanto é partido. Você acha que é uma vocação pública? É uma pessoa que deveria vir para o mundo da política, fora da questão? Como é que você vê? Aliás, como é que você vê hoje, Boulos? Como é que você... A necessidade de trazer as pessoas para o debate, para a arena pública, objetivamente. Não, né? Vocação, eu não tenho a menor dúvida. Está aqui posto e quem assiste vê. Né? E eu acho que o Eduardo tem cumprido um papel importantíssimo. Disse isso para ele aqui antes da gente começar a nossa conversa, que é o papel de colocar um debate público vindo de um outro lugar. Né? O fato do Eduardo não estar afiliado a nenhum partido, não ser de um movimento social, embora tenha convivido com o movimento social, dá para o Eduardo um lugar que pessoas escutam ele, que às vezes quando eu for falar a mesma coisa, tem gente que vai dizer, não, o Boulos é vermelho, o Boulos é radical, o Boulos é do PSOL. E o Eduardo tem feito um debate essencial, que tem ajudado a fazer uma parte da opinião pública acordar para temas fundamentais como a desigualdade, como a reforma da Previdência, como o debate da reforma tributária, e que tem sido muito importante. Né? E aí, a política é uma questão também de vocação, mas de escolha. Né? E aí essa é uma questão que o Eduardo vai ter que se colocar sobre a sua escolha de disputar, de atuar nesses temas. Tem os seus prós, tem os seus contras. Né? Agora, eu acho naturalmente que o nosso campo político, né, precisa de gente com contundência, né, com a firmeza que o Eduardo tem tido para fazer a disputa na sociedade. É isso aí. A Elza está dizendo que você tem a política na veia. Fala, Eduardo, aí, para onde você vai? Não, eu acho o seguinte, quando você assume um papel político importante, como Boulos assumiu, e é talvez a maior liderança que a gente tem de esquerda hoje no Brasil, a sua agenda acaba ficando muito dominada. Por isso, você está vendo, o Boulos ele é a bandeira de um contingente tão grande de pessoas que isso toma uma grande parte do tempo, do esforço, da energia do Boulos. Eu gostaria de passar uma boa parte da vida ainda aprendendo, Léo. Eu estava falando com o Boulos, eu quero conhecer o problema de quem vive a seca do Nordeste, eu quero conhecer o problema das nossas populações indígenas, eu quero conhecer o problema de quem mora numa favela, vivendo ali, estudando. E para eu poder ter esse tempo de estudo, eu passo hoje em dia 8, 10 horas por dia debruçado em textos de universidades europeias, vendo os papers que os caras que moraram e estudaram a história dos seus países que deram certo, dos que não deram certo também. Então a minha vida hoje, eu tento fazer ela uma vida de estudo, muito estudo, de empatia, ou seja, de poder sentir na pele aquilo que eu estudo e de poder ser voz. E eu acho que hoje em dia esse é um papel importante que eu posso cumprir. Vários partidos de esquerda me chamaram para conversar, e aí começa, engraçado, uma briga, o pessoal hoje, você vai amanhã falar com o Boulos, cuidado que o 247 está querendo te puxar, vai pro Ciro. Aí o Ciro fala, cuidado que o Ciro não sei o quê, vem pro PT. Aí cuidado. E aí, é isso que eu quero, assim, no momento que eu faço, eu sou do partido X, um monte de gente vai parar de me ouvir, vai criar um rótulo, e pode ser que em algum momento na vida, isso tenha que ser uma opção, porque eu possa vir a ajudar mais dessa posição, mas eu acho que hoje, essa posição que eu estou conseguindo ocupar, levando de uma maneira simples e didática uma informação que normalmente não chega ou chega cheia de resistência, é uma posição muito útil para o que a gente vive na sociedade e eu quero cumprir ela até o potencial que ela pode atingir. Muito bom, entendeu? Eduardo. Eu acho que isso aí me traz um gancho, que teve um encontro hoje, essa semana, ou semana passada, essencial, né? Guilherme Boulos, Sônia Guajajara, Ricardo Coutinho, Fernando Haddad e Flávio Dino. Você está vendo aí a construção de uma frente de esquerda para tirar o Brasil desse pesadelo? Olha, Tuxi, eu acho que o momento é de muita unidade da oposição. Do lado de lá vem um projeto de destruição nacional. Esse projeto de reforma da Previdência é um projeto de destruição da Previdência Pública. Outro dia eu vi o Paulo Guedes falando do que ele chama de novo pacto federativo, que é desvincular as receitas obrigatórias de educação e saúde. Não é? Ou seja, é destruir o SUS e destruir a educação pública no Brasil. O projeto dessa turma é retrocesso de décadas. É voltar pré-escravidão. É isso. É disso que nós estamos falando. Aprofundar a reforma trabalhista. Eles estão falando do fim da justiça do trabalho. Né? Então, com um projeto como esse, eu tenho a convicção de que todas as diferenças que existem na oposição, diferenças partidárias, diferenças de concepção política, que são legítimas,
O pensamento único já basta a turma que defende a ditadura. É importante ter diversidade. Agora, que essas diferenças são muito menores do que as diferenças que nós temos com esse projeto que hoje está governando o Brasil. Então nós precisamos estar juntos numa mesma mesa. As diferenças não podem nos impedir de sentar e de pensar iniciativas em comum em defesa dos direitos, contra essa reforma da Previdência, em defesa da democracia no Brasil. É inadmissível que se comemore golpe militar. Vocês convidaram o Ciro que se faça apologia à ditadura. O que aconteceu? O que acontece com o Ciro? Essa foi uma primeira conversa, né, que nós fizemos. Surgiu de um café meu com o Fernando Haddad, também com essa angústia de trazer mais gente e tal. Nós queremos conversar com mais gente, trazer mais gente para essa mesa. Né? Foi falado já de conversar com o Ciro. O Ciro acho que tem feito uma opção de construir um campo alternativo próprio. Não é legítimo. Tome as opções que for. Nós temos a nossa opção também em relação à construção de campo e alternativas para o futuro. Mas o apelo que nós temos feito é que qualquer opção que se tenha não pode impedir uma unidade de resistência a um projeto antidemocrático, antipopular, antinacional, que ataca a soberania. É isso que essa mesa e aquela reunião quis demonstrar. Muito bom. Muito bom, queria agradecer muito ao Eduardo, ao Boulos. A gente está, infelizmente, chegando aqui ao nosso tempo, né? Passamos de 1 hora aqui de debate. O pessoal pede vocês aqui, com frequência, peço perdão aqui por alguns superchats que eu não consegui ler, mas acho que a gente vai ter oportunidade, né, de voltar a conversar. Boulos é de casa, o Eduardo é de casa também. Quer uma mensagem final do Eduardo? Não, então, gente... duas coisas. Vou fazer o meu jabá aqui. Faça o jabá. Não, peraí. Não, deixa eu fazer, porque é o seguinte, está no vídeo de descrição. Na descrição desse vídeo, o Eduardo vai dar uma aula no dia 7. É isso. Fala o que é essa aula. Duas coisas. Primeiro, eu tenho um canal no YouTube chamado Eduardo Moreira, onde eu tento trazer vídeos passando de uma forma didática a minha visão. E aí eu já vou dizer para todos vocês, a minha visão ela é parcial. Pronto. Por quê? Porque toda opinião é parcial. Toda opinião vem de um lado. Se ela vem de um lado, ela tem parte. Se ela tem parte, ela é parcial. Então é o seguinte, a minha opinião é uma opinião parcial, mas fundamentada, estudada, e que é essa opinião que eu passo ali todos os dias da forma mais didática possível. Então vocês estão convidados, o meu canal no YouTube é Eduardo Moreira, nada mais fácil do que isso. E nesse domingo, às 7 horas da noite, eu vou dar uma aula sobre economia comportamental aberta, gratuita, ao vivo, né, online. Eu, o Gessé de Souza e o Alberto Carlos Almeida. Gessé é o grande sociólogo, todos vocês conhecem, o maior vendedor de livros no Brasil hoje em dia, e o Alberto Carlos Almeida é um cientista político. A gente vai falar sobre economia comportamental, domingo, às 7 horas da noite, e para se inscrever, porque tem que se inscrever, ela não é no canal aberto no YouTube, tem o link aqui na descrição desse canal. Eu queria terminar dizendo que assim é um prazer enorme, assim, uma honra estar do lado aqui de um cara tão corajoso e tão importante para esse momento de país que a gente está vivendo, como é o Boulos. Boulos, eu vou te passar para encerrar, mas antes aqui só vou ler o comentário do Francisco que dá um conselho importante para o Eduardo. Ó, Eduardo, para continuar isento em sua visão sobre temas importantes como esse, deve continuar atuando da forma como vem atuando, ou seja, com liberdade para transitar em todas as legendas, né? Sem nenhuma camisa de força. Diga, Boulos, para a gente fechar. E só para dialogar com isso também, porque eu não acho que posição política e partidária é uma camisa de força. É verdade. Na verdade, a palavra foi minha, não foi nem dele. Eu me expressei mas mal eu acho que o Eduardo tem cumprido um baita papel. Assim, já queria ter promovido esse debate. A Tush foi o promotor dessa oportunidade. Faremos mais. Construiu as condições para isso. E eu acho essencial o périplo que você tem feito, Eduardo, o debate que você tem feito. Você tem ganhado muita gente, tem aberto os olhos de muita gente. Acho que esse desafio tem sido uma figura importante, não digo nem só para a esquerda brasileira, uma figura importante para o momento do país, porque eu acho que o que nós estamos vivendo agora não é nem apenas um campo de esquerda, nós estamos falando de um campo civilizatório, de um campo democrático, de um campo que defende que o nosso país não seja destruído e que os direitos conquistados ao longo de décadas não sejam jogados na lata do lixo. E te parabenizo muito, para mim também é uma honra, uma satisfação estar aqui contigo nesse debate. E deixo a última lembrança, viu, Atush, que semana que vem retomamos o giro pelo país. Vou estar no Nordeste, vou estar segunda e terça no Ceará. Vou agora para Harvard amanhã,
Chique, e para um convite lá na conferência que vai ter, e vou também receber 2 outros convites de universidades norte-americanas, lá o Columbia New School, e vou fazer palestras lá sobre a situação brasileira, sobre a democracia, os movimentos sociais, as alternativas para o nosso país. E volto direto, participo dos atos domingo pela liberdade do Lula, né? Domingo, dia 7, se completa 1 ano da prisão política do Lula, vai ter um grande ato nacional em Curitiba, um grande ato também aqui em São Paulo. Volto para participar desses atos, e segunda estou indo para o Ceará, né? Segunda e terça em Fortaleza, quarta em Teresina, no Piauí, quinta e sexta em Recife, né? A turma aí do Nordeste, muito bem recebida, colando nos debates que nós estamos construindo. Muito importante essa lembrança, então, dia 7, né? Atos aí em todo o país pela liberdade do Lula. Obrigado, gente. Obrigado, Eduardo. Obrigado, Boulos. E até a próxima. Valeu, Tuxo. Valeu, gente. Valeu. O governo encaminhou ao Congresso uma nova proposta de reforma da Previdência, onde destrói a atual Previdência Social e Solidária e cria o sistema de capitalização individual. Se hoje as aposentadorias são custeadas por trabalhadores, patrões e governos, com essa mudança, o trabalhador muito provavelmente contribuirá sozinho para a aposentadoria, sem garantia de algum benefício no futuro. Quando se aposentar, pode ser que não tenha nenhum dinheiro na sua conta individual. Claro que o objetivo não é melhorar o sistema atual. Na verdade, eles só querem levar o dinheiro da aposentadoria para os grandes grupos econômicos e para os banqueiros. Os bancos, com esse dinheiro, irão arriscar no mercado financeiro sem nenhuma garantia. Se o fundo perder no mercado, o contribuinte perde junto, podendo até no futuro não receber nada. A propaganda oficial diz que o dinheiro será aplicado em investimentos produtivos, só que nos países onde existe esse sistema, isso nunca aconteceu. O primeiro país a implantar esse tipo de capitalização foi o Chile, em 1981. Naquela época, o atual ministro da Economia do Brasil fazia parte da equipe chilena. Agora, 38 anos depois, os primeiros trabalhadores que conseguiram aposentar estão recebendo muito menos do que foi anunciado. O cenário é triste. No final de 2018, as aposentadorias chilenas valiam apenas 1/3 do salário mínimo daquele país. No Brasil, isso hoje seria pouco mais que R$300. Lembrando que o governo brasileiro quer desvincular o piso de benefícios. Com isso, é possível receber menos que o salário mínimo. É uma vergonha. A escolha do sistema de capitalização no Chile trouxe miséria à população. O mais terrível é que lá, o resultado dessa política foi uma onda crescente de suicídios entre os idosos. Com isso, o Chile ocupa hoje a primeira posição no número de suicídios na América Latina. O Brasil não tem interesse em disputar esse recorde de suicídios. Se aprovada a proposta do governo brasileiro, todos os trabalhadores serão prejudicados. Os trabalhadores rurais, os informais e outros que não têm renda regular poderão chegar à idade de se aposentar sem ter renda para se manter. A Constituição brasileira diz que a saúde, a previdência social e a assistência social devem ser custeadas por toda a sociedade. E você deve estar se perguntando, nesse novo sistema, como ficam os outros benefícios como as aposentadorias especiais, por invalidez, auxílio-doença, acidente de trabalho, salário-família e salário-maternidade, entre outros? A resposta é simples. O sistema de capitalização não cobre nada disso, apenas aposentadoria. E quem prestaria os serviços de reabilitação profissional, uma vez que o trabalhador contribuiria apenas para uma instituição financeira? Novamente, a resposta é ninguém além do próprio trabalhador. A proposta da capitalização é cuidar só da aposentadoria. Vantagem mesmo? Só para os banqueiros, que vão lucrar bastante. Ah, e os governos, que se livrariam da responsabilidade de atender os trabalhadores, deixando de pagar as aposentadorias e outros benefícios. Já os trabalhadores, mais uma vez, seriam obrigados a sustentar banqueiros internacionais sem nenhum retorno. Não dá para aceitar essa proposta. Diga não à capitalização na Previdência Social. Compartilhe esse vídeo. A Previdência Pública é patrimônio do povo brasileiro.